bem confortável, deixando de lado aquelas preocupações, aquela agitação que nos caracteriza no nosso dia a dia, não é? Pois iremos agora fazer um contato com o plano maior, com o plano espiritual, onde são geradas as informações daquilo que exatamente precisamos ouvir, precisamos aprender. E ele disse que estaria presente entre nós quando nos reuníssemos em seu nome. Agradecemos, portanto, que sejamos merecedores de todas essas ajudas, de todas essas oportunidades, que possamos realmente implementar todos os conceitos aqui aprendidos, a fim de balizar a nossa trajetória, de melhorar a nossa trajetória e que possamos ter uma encarnação proveitosa. Vamos assim, então, pedir licença para dar início à palestra da nossa igreja, graças a Deus. Bom dia a todos, que o Pai nos abençoe, nos ilumine e nos inspire. Deus tem alguns pequenos probleminhas. Um dos problemas é que esse é um tema que vem sendo estudado há 25 séculos. No IEF, Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, esse é um curso que demanda 15 aulas de 1h30 cada uma. São mais de 21 horas de trabalho centrado só em Deus. 45 minutos para tentar abordar o tema é uma tarefa simplesmente impossível. Não tem nem como o Dr. Cruz dar conta desse recado, muito menos nós com as nossas limitações. De tal maneira que o assunto vai ter que ser um tanto quanto enxuto, né, para darmos conta do recado solicitado. A maior questão envolvendo Deus é justamente acerca da sua existência. Deus existe ou não? E para essa resposta, temos um clássico teste de múltipla escolha, onde ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, foram aparecendo as respostas. Curiosamente, o teste aplicado na população aberta, sem nenhum critério seletivo, dá em média 90 a 95% de respostas positivas para o sim. O teste aplicado a populações seletivas, a grupos específicos, pode variar de 100 a 40% para o sim e para o não. As outras respostas costumam ser um pouco mais difíceis de serem devidamente mensuradas e interpretadas. Por que se tem necessidade de se argumentar a questão da existência de Deus? Primeiro, para dar rigor racional àquilo que a consciência da imensa maioria da população aberta, 93, 95% das populações, das pessoas, admitem como um fato de fé, que Deus existe. Mas este argumento precisa ser justificado. Esse argumento precisa ser fundamentado. Daí a necessidade de um rigor racional. Segundo lugar, porque Deus não é um fato óbvio. E quando alguém disser, eu estive com Deus, dá 3, 4 passos para trás. Desconfia bastante, eles põem de reserva. A última seita que diz que teve contato com Deus, conversou com Deus, e que iria encontrar-se com Deus, marcou o fim do mundo para quarta-feira passada. E aí já passou mais 3 dias, o mundo não acabou mais uma vez. E isso gera tremendo problema. Deus não é uma experiência dos sentidos. Deus não é uma coisa óbvia. Portanto, esse tipo de apreensão não é válida. E quem ainda tiver alguma dúvida, basta recordar o episódio traumático do Tim Jones na Colômbia nos anos 70, que acabou com um morticínio de quase 1.000 pessoas, justamente por causa de uma crença absurda de alguém que se dizia em contato com Deus.
E existe, ainda que sejam muito poucos, a presença daqueles que negam a existência de Deus. Geralmente esses indivíduos são chamados de ateus, embora historicamente essa palavra tenha sido usada com vários significados. Uma melhor palavra para aqueles que não acreditam no divino seriam os materialistas. Estatisticamente são pequenos, mas fazem muito barulho. E esse é o problema. Eles colocam na prática a musiquinha do elefante. O elefante incomoda muita gente, né, e vão assim em sucessão. Estatisticamente são irrelevantes, mas apesar disso, barulho e estardalhaço que fazem acaba reverberando e incomodando a turma dos crentes. Daí é necessário provar Deus. O primeiro grande problema está naquilo que as pessoas entendem como prova. O que é que cada um quer uma prova? É comum os materialistas, os que criticam Deus, exigirem uma prova científica de Deus. E essa exigência já deixa implícita o nível de ignorância ou de má fé do interlocutor. Se Deus não é objeto da experiência, consequentemente, jamais haverá uma prova científica de Deus. Deus não é um objeto que se submeta ao método científico. Neste contexto, uma exigência científica de Deus nos rigores metodológicos do método científico é impossível. Deus também não se comporta como um elemento matemático. Então não é possível chegarmos a Deus dentro dos mecanismos de uma prova matemática. A aplicação dos rigores matemáticos, ou seja, da lógica, na análise do problema de Deus, é um percurso analógico, é um percurso por semelhança. Em termos de lógica formal, Deus é um objeto passível de estudo. Em termos de lógica formal, todos os grandes lógicos da história atestaram a existência de Deus. Começando com Aristóteles, criador da lógica, passando por Leibniz, maior lógico da Idade Moderna, e chegando a Kurt Gödel, o maior lógico dos tempos contemporâneos. Todos os lógicos advogam dedutivamente que Deus é um conceito lógico, é uma ideia lógica, e essa ideia bem compreendida é lógica em si mesma. Neste sentido, ela é verdadeira. Mas esta é uma dedução lógica. E uma dedução lógica é um conceito abstrato. Não se abraça uma dedução lógica. Não se experimenta uma dedução lógica. Não se vivencia uma dedução lógica. Na melhor das possibilidades, quem consegue acompanhar todo o raciocínio lógico apreende racionalmente um conceito. E temos uma terceira modalidade de prova, que é a prova no âmbito da jurisprudência. A prova no âmbito da jurisprudência, ela tende a mostrar o nexo causal dos fatos. Neste sentido, nós também podemos aplicar a metodologia da jurisprudência para tentar provar o nexo causal entre o mundo e Deus. E na relação entre o nexo causal entre o mundo e Deus, nós podemos chegar a uma conclusão positiva de Deus como causa do mundo. Então Deus torna-se o autor do fato.
Todavia, a prova de jurisprudência é uma prova que admite sempre uma parcela de dúvida. Na jurisprudência, o que se busca não é uma prova absoluta, o que, via de regra, seria quase que impossível. O que se busca em jurisprudência é uma prova que esteja acima de qualquer dúvida razoável. O passaporte do Eduardo Cunha no Banco da Suíça. A assinatura do Eduardo Cunha numa ficha no Banco da Suíça é uma prova acima de qualquer dúvida razoável, mas não é uma prova absoluta. E porque não é uma prova absoluta, ele pode persistir na premissa de inocência. Ele não é cara de pau. Ele tem conhecimento de jurisprudência. Essa é que é a diferença. Se nós não conhecermos os elementos técnicos da jurisprudência, nós cometemos erros de avaliação. Em termos jurídicos, tecnicamente falando, ele tem todo o direito de persistir na defesa da sua inocência, posto que não existe uma prova absoluta da sua falta. Existem sim provas relativas que estão acima da dúvida razoável, mas uma dúvida ainda persiste. E geralmente é na metodologia da jurisprudência onde nós melhor situamos Deus. Costuma-se dizer em filosofia que Deus é um objeto de gênero único, espécie único. Nesse contexto, nós não podemos comparar Deus com mais nada, o que acaba criando problemas instrumentais. Como é que eu posso discutir se Deus existe, se eu tenho dificuldade para saber o que é Deus e mais ainda para conhecer Deus? Para os senhores entenderem a dificuldade técnica, um aparelho existe? Sim ou não? Aparelho. Tá vendo? Instintivamente perguntaram o que é um aparelho. Como é que você vai responder se um aparelho existe, se você não sabe o que é um aparelho? Os senhores podem conhecer os aparelhos? Mesmo problema. Se eu não sei o que ele é, nem se ele existe, como é que eu vou saber se os aparelhos existem ou não? Com Deus é o mesmo problema. Como é que eu posso responder se Deus existe ou não, se eu não sei exatamente o que é Deus, e se eu não sei nem se posso conhecê-lo? A hora que alguém pergunta, Deus existe? Um interlocutor técnico vai responder imediatamente: de qual Deus você está falando? Como assim, de qual Deus? Deus é Deus. Depende para quem? Você está falando do Deus cristão, dos judeus, dos romanos, dos gregos, dos hindus ou do Deus espírita? Sim, porque o Deus espírita não é o mesmo Deus dos cristãos. Deus que aparece no livro dos Espíritos, questão número 1, inteligência suprema, causa primária de tudo que existe, não tem nada a ver com aquele velho de barba branca que está pintado no teto da Capela Sistina. Ele não tem nada a ver com aquele Deus. Neste sentido, nós temos várias ideias, várias concepções de Deus. Daí palavras que passam pela nossa vida no dia a dia e que nem sempre nós compreendemos o significado delas. Politeísmo, ateísmo, teísmo, deísmo com D de dado e outras menos comuns. O Deus do teto da Capela Sistina é referido como pertencente ao teísmo, o T de tatu. Aquele Deus
é antropomórfico, tem vontade, tem caprichos. Por isso que na Bíblia ele pode mudar de opinião, ele pode decidir eliminar a população e começar tudo de novo. Aquele é o Deus cristão. Mas o Deus que é a inteligência suprema e causa primária de tudo que existe, é o Deus da razão, pertence ao deísmo, dedidado, vulgarmente apelidado de Deus dos filósofos. E esta resposta do Livro dos Espíritos não é a originalidade do Espiritismo, como muitos pensam. O primeiro que definiu Deus como inteligência suprema foi Anaxágoras, no século V a.C. E quem colocou Deus como causa de todas as coisas foi Sócrates, no século IV a.C., quando da sua execução. A hora que Sócrates bebe a cicuta e se despede, ele faz uma prece onde ele diz: causa de todas as causas, tomai conta do meu espírito. Portanto, os elementos que compõem a resposta número 1 do Livro dos Espíritos, elas já estavam presentes na filosofia vários séculos antes da composição do livro. Aqueles conceitos têm muito mais de 24 séculos. Muito mais tempo do que a emergência do Deus cristão. Muito mais tempo do que a emergência de Alá. É posterior ao Deus judaico. E ao perguntar se Deus existe, nós temos que delimitar o que é Deus, se podemos ou não conhecê-los. A propósito, só para não perder a oportunidade, Zaparelho é um dos muitos nomes e apelidos do Carcará, o capeta, o diabo. O que é Deus? Dentro da concepção filosófica, já que o tema parte inicialmente da filosofia, como é que a filosofia responde o que é Deus? Deus é o ser supremo, é o ser primordial, é o ser absoluto, é o ser perfeitíssimo, é a inteligência suprema, é o ser transcendental, é a causa incriada e criadora de tudo que existe. É causa necessária das leis que regulam o mundo e os seres que o habitam. É o fim último de tudo que existe. Numa síntese filosófica, disse que Deus é. Só isso. Deus é. Por isso que os fariseus entraram em desespero quando perante o Sinédrio Jesus se afirma: eu sou. Para a mente daqueles homens, quando Jesus se afirma eu sou, Jesus estava dizendo para aqueles indivíduos que ele era Deus. Porque Deus é o único ser que é. A língua portuguesa, ela tem as suas belezas, mas ela tem os seus problemas. Ela tem as suas belezas, como por exemplo na palavra saudade, que não existe em nenhum outro idioma. Mas ela tem sérios problemas com o verbo ser estar. Onde no nosso vocabulário nós usamos a mesma expressão, a mesma palavra, com sentido de verbo e com valor do substantivo. E aí gera problemas. Quando se diz que Deus é o ser supremo, ser primordial, ser absoluto, ser perfeitíssimo, ser transcendental, aquele ser ali tem valor substantivo, não verbo. Significa dizer que Deus é a coisa suprema. Deus é a coisa primordial, é a coisa absoluta, é a coisa perfeitíssima, é a coisa transcendental. Deus é algo, é alguma coisa. Esta alguma coisa absolutamente perfeita, suprema, primordial, acima de tudo. Esta coisa é uma coisa em si mesma,
como ela é em si mesma, ela é incriada. Deus não tem causa. É comum, uma das provas que se usa para chegar a Deus, parte do universo para chegar a Deus. E partindo do universo para chegar a Deus, Deus é causa do universo. A metodologia da jurisprudência. Aí alguém, de forma perniciosa, pergunta: e qual é a causa de Deus? Deus não tem causa. Se Deus tivesse causa, ele deixaria de ser Deus, seria rebaixado. E a causa de Deus seria Deus propriamente dito. Então Deus é incriado. Deus não teve começo nem fim, apenas Ele é eterno. Mas Ele, como causa incriada, é causa de tudo mais que existe. Aristóteles vai desenvolver o raciocínio socrático e vai descrever Deus como um motor imóvel. Um motor que coloca tudo em movimento. Mas o motor que coloca tudo em movimento não se move. Aí tem toda uma significância filosófica. Então, Deus, dentro da doutrina espírita, é o ser, a coisa absoluta, perfeita, inteligência suprema, causa primária de tudo que existe, ou simplesmente causa de tudo o que existe. Existem inúmeras provas que tentam abordar o tema Deus. Costumam ser divididas em provas maiores e menores. As menores são provas subjetivas centradas no homem. Por conta disso, elas são abandonadas, são deixadas de lado. As provas maiores são provas que estão centradas ou na ideia de Deus ou no mundo, na observação do mundo. Aqui nós temos as causas maiores. As causas maiores se dividem em causa a priori, quando ela está centrada no conceito de Deus. Ela vai estudar e se dedicar a compreender a ideia de Deus. Ou a posteriori, onde ela parte dos efeitos, o que é que o ser absoluto, ser perfeitíssimo, o que é que a causa de todas as causas causou? Qual é o efeito que essa causa gerou? Então eu vou observar o efeito para tentar chegar à causa em si. Então parte-se do efeito para buscar a causa. Por isso são a posteriores, elas partem do mundo, do universo. Se subdividem em cosmológica e teleológica. Cada causa acaba tendo um viés levemente particular. A entender Deus pelo conceito atende aos requisitos da lógica, cumpre os elementos processuais do método matemático, tenta-se deduzir Deus através de instrumentos de lógica. A prova cosmológica ela parte da observação do mundo. Existe todo um universo. Não há nada no mundo, não há nada no universo que justifique por que ele deva existir. Mas o fato é que o universo existe. Então tem que ter uma causa para esse universo. Aí a partir deste princípio, tenta-se remontar dos fenômenos observados para chegar a Deus. Existe um universo. Na palavra grega, existe um cosmos. O sentido da palavra cosmos em grego é ordem. O que chama a atenção no universo é que o universo é tremendamente organizado. O universo prima pela ordem. Neste contexto, Deus não tem nada de brasileiro. Não existe a mínima bagunça, desordem na criação divina. A criação divina é perfeitamente ordenada, perfeitamente organizada.
Mas ordem e organização pressupõe inteligência. Pressupõe uma inteligência operante. Portanto, tem que ter alguém gerenciando essa ordem. Portanto, existe um elemento funcional na condução desta ordem universal. Este elemento funcional que comanda esta ordem é Deus. Como essas provas são estruturadas? O argumento ontológico tenta deduzir a existência de Deus apenas do conceito, apenas da definição, sem precisar de qualquer dado observacional do universo. Portanto, para usar um método lógico, nós temos que ter, em primeiro lugar, uma definição de Deus, o que é Deus. Na filosofia, isso não é muito problema. Existe uma definição de Deus que vem atravessando séculos, desde o século V antes de Deus. Deus é a inteligência suprema. Essa definição vem desde Anaxágoras, desde o século V antes de Cristo. Deus é a inteligência suprema. A partir desta definição, eu posso derivar as consequências de uma inteligência suprema. Então eu vou deduzir o que uma inteligência suprema é e pode fazer. E aí eu não preciso de nenhum dado observacional dos seus efeitos. No argumento cosmológico, eu preciso partir dos fatos. Lembremos que o segundo aspecto da doutrina espírita é ciência. E a ciência, ela parte sempre da observação dos fatos. Eu preciso observar os fatos, constatar os fatos, estudar os fatos, corrigir a maior quantidade de informações possíveis sobre os fatos observados, e com esses dados em mente, eu vou propor uma teoria que explique os fatos. Ao propor uma teoria que explique os fatos, no primeiro momento, os indivíduos propunham qualquer teoria. Até que mais ou menos pelo século XV, um monge beneditino britânico chamado Guilherme de Ockham estabeleceu o princípio da parcimônia, também conhecido como navalha de Ockham. E a navalha de Ockham diz que a explicação mais próxima da veracidade para qualquer fato é justamente a explicação mais simples. Se tiver que começar a inventar muita coisa, abandone essa teoria, porque provavelmente ela não traduz a verdade. E aí, aplicando a navalha de Ockham nos procedimentos filosóficos da idade moderna e contemporânea, a explicação mais plausível para os fatos observados tem necessariamente de existir. No argumento teleológico, a ordem do universo é comparada com outras coisas que apresentam ordem. O exemplo histórico clássico que todos os senhores leram no Livro dos Espíritos é o argumento do relojoeiro, que também não é originalidade da doutrina espírita nem do Kardec. É de um outro pensador anterior ao Kardec, chamado William Paley, que já havia proposto o argumento do desígnio na forma do argumento do relojoeiro. O Kardec conhecia este argumento e embutiu o argumento na Gênese. Ele não é invenção da doutrina. Ele simplesmente está usando uma informação filosófica aceitável como um argumento a mais. E se existe ordem em objetos criados pelo homem, ao constatarmos que existem ordem no universo e o universo não pode ser obra do homem, o universo tem que ser obra de alguém superior ao homem.
este alguém superior ao homem é Deus. Então estabelece-se a prova teleológica a partir de um elemento funcional. A prova ontológica é a mais rica das provas, é a mais interessante das provas. A quantidade de homens, de pensadores que se dedicaram a essa prova é fenomenal. E embora ela tenha como ponto de partida a sua referência histórica seja Anaxágoras do século V a.C., na estrutura formatada, racionalmente formatada, o ponto de partida para a prova é Santo Agostinho. Santo Anselmo, no século XI, dá a configuração mais famosa do argumento ontológico. Boaventura, Duns Scoto, vem na sequência, sofisticando a prova de Anselmo. Descartes dá uma nova leitura ao argumento anselmiano, e estabelece um novo padrão de lapidação para essa prova, que vai atravessar os séculos. Spinoza e Leibniz são outros dois grandes defensores da prova ontológica. E no século XX nós vamos encontrar em Hartshorne, o Malcolm, Kurt Gödel e o Alvin Plantinga, os maiores defensores deste argumento. Este meninote aqui era um gênio, do mesmo quilate do Einstein, tão grandioso que os dois eram amigos íntimos. Os dois conseguiam se entender mutuamente. O que um falava, o outro conseguia entender e dialogar. Os dois trabalharam juntos mais de 20 anos em Princeton. Kurt Gödel gastou mais de 20 anos para construir uma prova lógica da existência de Deus. Ele levou a público o seu argumento no início da década de 70, pouco antes dele morrer. Até hoje, nenhum lógico, nenhum matemático conseguiu contestar a argumentação do Gödel, na maneira como a forma está estruturada. Dessa turma, o Plantinga é o único que ainda está vivo. Já está na casa dos 75 anos. Plantinga esteve aqui no Brasil em 2006, um simpósio de filosofia na UNB em Brasília. Naquele momento ele fez uma argumentação a favor da sua tese de Deus. Ele também usa ferramentas de lógica, assim como o Gödel, o Descartes, o Leibniz, o Spinoza, para provar Deus. Essa discussão, ela está viva, essa discussão está acesa, essa discussão continua em franca atividade. Todas as formas do argumento ontológico pretendem provar a existência de Deus a partir da sua essência, ou seja, do seu conceito. Na hora que eu tenho um conceito de Deus, este conceito tem que ser tal que implique necessariamente na existência de Deus. Comprovar essência e existência em filosofia é um problema sério. Todos os senhores conhecem a essência do Saci Pererê, mas algum dos senhores está disposto a provar a existência do Saci Pererê? Todo mundo conhece a essência da honestidade. Até que ponto estamos dispostos a botar a mão no fogo para provar a existência da nossa honestidade? Pensa bem antes de jogar pedra. Se eu já botei R$10 no bolso do garçom para ele atender a minha mesa na festa de casamento, a minha honestidade já está levemente questionável. Daí para frente, a distinção entre essência e existência vira
uma verdadeira briga de gladiadores em filosofia. Existe a corrente que diz que são elementos distintos, e existe a corrente que entende que a existência faz parte, né, de toda e qualquer essência. Anselmo definiu Deus como o maior ser que se pode pensar. Agostinho já havia aberto essa porta, embora o Agostinho não tenha justificado, né? Mas Agostinho, em Cidade de Deus, diz explicitamente que quando alguém pensa em Deus, sempre pensa da forma mais sublime. O problema é que o Agostinho parou aí. O Anselmo foi além e justificou. Deus é o maior ser que se pode pensar. Qualquer povo, contexto, ideia, quando aparece o conceito Deus tem sempre a noção de absoluto. Nada é superior ao conceito de Deus. Todavia, se este conceito é absoluto, aí entra o raciocínio do Anselmo. Se esse conceito é absoluto, ele não pode ser só um artefato da minha razão. Ele precisa necessariamente existir. Porque senão outras coisas menores que eu consigo conceber e existem seriam maiores do que Deus. O Descartes segue o mesmo modelo da prova anselmiana, né? Mas ele usa os conceitos de infinito e de perfeição. Infinito, literalmente significando aquilo que não tem limites. E aquilo que não tem limites é superior a qualquer outra coisa, porque qualquer outra coisa vai ser limitada. Seja lá o que for, qualquer outra coisa vai ser limitada. E o mesmo vale para a ideia de perfeição. A prova cosmológica pretende provar Deus a partir da constatação da existência do universo. Tomás de Aquino reuniu os elementos esparsos na antiguidade, desde Platão e Aristóteles, e configurou as 5 vias tomistas, que ainda são referências até hoje em dia como ponto de partida da prova cosmológica. Mais tarde, Leibniz, relendo Tomás de Aquino, vai constatar a necessidade da existência de Deus. Dada a prova cosmológica, dada a existência do universo, né, o universo tem que ter uma causa. Ele tem que ter uma causa necessária. E aí em Leibniz, Deus é apresentado como a causa necessária. Todo fato positivo, ou tudo aquilo que existe, tem que ter uma razão necessária. Leibniz eliminou de vez o conceito de acaso. Não existe acaso. Tudo tem uma razão suficiente. E ao buscar a razão suficiente de todas as coisas, nós chegamos numa causa necessária. Tem que existir uma causa necessária. Esta causa necessária é aquilo que se chama Deus. Esqueci o nome do bonitão, daqui a pouco eu lembro. Um professor de filosofia americano que ainda está em franca atividade, que faz a defesa da prova cosmológica em termos bem modernos. No argumento cosmológico, a estrutura básica, tudo que começa a existir tem uma causa. Tudo que existe tem uma causa. Batom na cueca, existe. Se existe, tem uma causa, né? Antes de matar o sujeito, tem que dar a ele o direito de justificar, porque existe uma causa. Quando ele diz que ele pode explicar, né, em termos leibnizianos, pode, porque existe uma razão. Ou alguém foi muito lento, ou alguém foi muito rápido. Mas existe uma causa. Nada existe sem causa. Tudo tem uma causa. O universo existe. E o universo começou a existir.
Até o século XIX, o ponto frágil do argumento era aqui. Porque até o século XIX, imaginava-se que o universo era eterno. E aí estabelecia-se um paralelismo entre o universo e Deus. Todavia, no século XX, o Einstein e o Hubble enterraram definitivamente a noção de um universo eterno. Nós sabemos que o universo começou a existir há 13,7 bilhões de anos. O universo não existia antes deste tempo. O universo começou a existir e ainda está em desenvolvimento. Se ele começou a existir, tem que ter uma causa. Esta causa, os filósofos chamam de Deus. Os físicos materialistas chamam de Big Bang. Cada um dá o nome que quer, mas existe uma causa necessária. E, portanto, já que o universo começou a existir, ele tem que ter uma causa. As vias tomistas, a argumentação tomista. O Tomás de Aquino parte essencialmente de Aristóteles. Ele argumenta sobre a relação dos movimentos. Os movimentos em filosofia implicam em transformações. Tudo vai se transformando, mas se tudo vai se transformando, tem que ter um ponto primário de onde emergem todas as transformações. Da subordinação das causas eficientes. Tudo tem uma causa eficiente. Portanto, remontando a origem das causas, nós temos que chegar a uma causa primária. Da contingência dos seres. Tudo que existe poderia não existir, e se não existisse, não haveria contradição lógica. Mas acontece que as coisas existem, então elas precisam ter uma causa lógica da sua existência. Essa causa lógica é a única cuja não existência implica numa contradição. Então chega-se a Deus. Do grau de perfeições dos seres, afinal, nas coisas observadas existem as menos perfeitas e as mais perfeitas. Essa relação só é possível se existir uma perfeição absoluta. Essa perfeição absoluta é Deus. E da ordem do universo e a finalidade dos seres. Em todas as vias, Tomás de Aquino conclui pela existência de Deus. Está no texto de Tomás de Aquino chamado Suma Teológica, texto clássico, uma referência clássica. Mais tarde vai se gastar muita tinta para justificar, argumentar, de vez em quando tentar contradizer a argumentação tomista da Suma Teológica. O argumento caro, William Lane Craig, era o nome lá do bonitão. William Lane Craig, era o nome do bonitão. O argumento Kalam é derivado da escolástica árabe. Kalam significa um discurso, é um discurso argumentativo em prol de algum objeto, de alguma defesa. É um argumento que se fazia na escolástica árabe para justificar Alá. Este argumento vem sendo revisado. Desde os anos 80, o Craig vem trabalhando essencialmente em cima do argumento Kalam. Infelizmente, o livro do Craig, Decálogo Cosmológico do Argumento, ainda não foi traduzido para o português. Mas ele apresenta uma elaboração muito sofisticada, muito rica, usando os elementos da ciência para justificar Deus como causa do universo. Antes do Einstein, nós já vimos que se podia replicar que o universo era eterno. Mas desde meados da década de 20 do século passado, nós sabemos que o universo teve um princípio, houve uma época em que ele não existia e passou a existir, teve um movimento, portanto o universo finito,
Se o universo é finito, ele poderia não existir. Nisso não tem contradição lógica. Então ele tem que ter uma causa, e esta causa é o ser necessário. Na estrutura moderna do argumento Kalam, nós utilizamos elementos da ciência para explicar Deus. São utilizados grandes teorias científicas para justificar Deus. O universo é uma coisa que surge a partir da segunda lei da termodinâmica, surge porque o universo está se expandindo, surge porque existe a radiação cósmica de fundo do Big Bang, surge porque essa radiação cósmica de fundo do Big Bang demonstra a presença de sementes de grandes galáxias, surge porque existe a teoria da relatividade de Einstein. Quando nós mergulhamos nessas teorias e vemos a sua estrutura, nós temos uma argumentação bastante plausível para argumentar que o universo tem uma causa e que essa causa deva ser Deus. E aí parte-se da ciência, do observacional, usa os próprios elementos da ciência para explicar. Percorre-se o mesmo caminho da ciência, só que a ciência vai até o Big Bang e resolve parar. O filósofo tem a ousadia de dar um passo além e dizer: este momento que está sendo chamado de Big Bang, este momento é a ação criadora de Deus. Para o filósofo, o que é que vem antes do Big Bang? Antes do Big Bang vem Deus, a causa necessária de tudo o que existe. E a prova teleológica, que implica na finalidade. Ela já era conhecida desde a antiguidade. Cícero, no Tratado sobre os Deuses, já falava sobre a prova teleológica, os estoicos, mas a estruturação sofisticada começou na Idade Moderna, principalmente com William Paley, que propôs um modelo do relojoeiro. Quando se encontra um relógio, o relógio é uma peça complexa, sofisticada, que exigiu um projetista, exigiu a intenção de um desígnio. Portanto, todo projeto tem um projetista. O universo é um conceito muito complexo para ser obra do acaso. Portanto, o universo tem um projetista. Versões muito modernas e sofisticadas deste argumento estão embutidas no que hoje em dia se chama de proposta do design inteligente, do desenho inteligente, que é um viés criacionista que se pretende em alguns países do mundo colocar como única explicação, refutando-se a teoria da evolução. O problema é que a teoria da evolução, ela se ajusta à proposta do design inteligente. O argumento foi revisto a partir da Idade Moderna pelas estruturas de alta complexidade. Uma estrutura tão complexa como o olho humano, ela prescinde de um projetista. Todavia, 100 e poucos anos depois do Paley, o Darwin abriu a possibilidade de alguns projetos seguirem leis naturais. Aí vem a teoria da evolução. A teoria da evolução serve para explicar alguns desses elementos. Mas no século XX, nós tivemos acesso a uma série de informações que mostram que o universo, na sua totalidade, ele é extremamente bem ajustado. Um ajuste muito fino, muito preciso, muito calibrado. A física atual demonstra que existem mais de 120 constantes físicas. O que é uma constante física? Constante física é, por exemplo, a lei da gravitação universal. Não adianta brigar com a balança.
a lei da gravitação universal acelera a sua massa a 9,7 metros por segundo neste planeta. Portanto, toda vez que você subir na balança, a sua massa corporal vai ser acelerada 9,7 metros por segundo, vai comprimir a balança e vai marcar aqueles desagradáveis 82 quilos que eu não consigo descer da balança, E a balança está errada. Não, não é a balança, é a lei da gravitação universal. Se eu quiser pesar 40 quilos, eu vou ter que eu e a balança irmos para a lua. Aí quando eu subir lá, opa, tô levinho, que delícia, fiquei magrinho, Mas lá, a lei da gravitação universal continua sendo a mesma. É uma constante física, a velocidade da luz, um paradigma einsteiniano, Nada pode ser mais veloz do que a luz. 299.990 km por segundo. Existem mais de 120 constantes físicas. Todas elas são precisamente reguladas. Não se sabe por que elas têm os valores que elas têm, mas os seus valores, as suas calibragens são devidamente específicas. Se mudar um tintinho, o universo inteiro, como um castelo de cartas, desaba. Deixa de existir. A precisão desse ajuste é absurda, ultrapassa qualquer possibilidade matemática, vai além das possibilidades matemáticas. Já foi provado que isso ultrapassa os limites das leis da probabilidade. E aquilo que ultrapassa a probabilidade passa a ser um desígnio, passa a ser um projeto, foi determinado, não é casual. Este ajuste fino é necessidade física, sorte ou do design? Sorte não é porque o princípio da razão suficiente do Leibniz elimina essa possibilidade. Necessidade física não é porque não existe nada nas partes que justifique essa necessidade. Portanto, tem que ser do design. Quando se analisa essa questão do ajuste fino para a nossa condição, já que no presente momento, até o dia de hoje, nós nos entendemos como os únicos seres pensantes que questionam Deus. Então nós temos que considerar a totalidade do universo centrada em nós. Nós percebemos que existimos em um planeta com uma quantidade enorme de condições improváveis e interdependentes para dar suporte à vida, o que transforma esse nosso pequeno planeta num oásis perfeito, num universo vasto e hostil. E aí, a prova do desígnio ganhou uma versão desde os anos 70, chamado princípio antrópico. O mais curioso é que quem desenvolveu o princípio antrópico foram todos físicos, não foram filósofos, eram todos físicos. Nasceu nos anos 70, nos anos 90, o princípio antrópico foi revisto pelo John Bell e pelo Frank Tipper, produziram esse livreto aqui, de Antrópico e Cosmológico Princípio, uma bíblia de pouco mais de 800 páginas, metade do livro é matemática e física de nível superior, o livro é difícil de ser digerido, é algo bem robusto, e dá consistência ao princípio antrópico. Concluem os autores que o universo é evidência de que possivelmente tenha sido criado por um ser poderoso e inteligente. E aí não é nem filósofo nem teólogo que está atestando, são físicos, são cosmológicos. Na síntese destes indivíduos, nós podemos ajustar-nos ao William Rowe e o Adler Mogler, dizendo que em relação à prova da existência de Deus, dúvidas até podem se alojar no coração do crente, mas
pensadores, com alguns filósofos e teólogos contemporâneos, contentam-se em pensar não que os argumentos provam a existência de Deus, mas que as provas a favor de Deus mostram que a existência de Deus é uma hipótese plausível acima de qualquer dúvida razoável. Não há elementos para duvidarmos de Deus. Tanto que os físicos, cosmólogos, teólogos, esses pensadores nestes níveis, passam o ônus da não existência de Deus para aqueles que dizem que Deus não existe. Deus não existe, prova. Porque com estes argumentos todos, pretender dizer que essa hipótese não é provável, não é plausível, não é razoável, como as hipóteses científicas vigorantes na nossa cultura atual, é rejeitar então todo o argumento científico. Portanto, Deus está acima de qualquer dúvida razoável. Deus é uma hipótese lógica, razoável, plausível, consistente em si mesmo. Daí podermos, junto com os grandes pensadores da história, afirmarmos com convicção: Deus existe. E se Deus existe, podemos com mais razão ainda em Paulo. Em Deus somos, e em Deus somos, e em Deus existimos. E se vamos acompanhar Paulo, em Deus somos, em Deus existimos, se vamos nos apropriarmos da nossa herança como filhos de Deus, importa que saibamos conversar com o Pai, importa que saibamos entrar em contato com o Pai. E Jesus nos recomendava que retornássemos ao quarto íntimo das nossas consciências. Ao fazê-lo, fechamos portas e janelas para o mundo exterior. Limpamos a nossa tela mental de imagens de ambientes domésticos, familiares, sociais. Apagamos da nossa tela mental as conversações mentais com assuntos e ideias diferentes. E mergulhados em nós mesmos, mergulhamos na nossa essência. Mergulhamos naquilo que nós verdadeiramente somos. Mergulhamos na nossa condição de seres inteligentes da criação. E como seres inteligentes da criação, nós nos identificamos com o Pai. Nós somos seres inteligentes da criação, somos inteligências relativas. O Pai é inteligência absoluta. E junto com Jesus, nós nos afirmamos: nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, elevamos ao Pai a nossa rogativa: Pai, olha por nós, vossos filhos, atende às nossas carências e necessidades, infunde em cada um de nós a força, a disposição necessária para tomarmos sobre os nossos ombros a cruz dos nossos deveres e responsabilidades. Dá-nos, Pai Altíssimo, a lucidez necessária para bem distinguirmos a verdade da impostura, o certo do errado, para que possamos caminhar pela vida ajustados à Tua vontade, ajustados ao Teu mandamento, que possamos caminhar perseverantes no bem, dia a dia, perseverantes no bem, possamos, com alegria e entendimento, aproximar-nos cada vez mais do dia em que haveremos de retornar à vossa casa na condição de filhos perdoados.
Rogamos-lhes, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos conduza neste porvir. Vamos em paz, que o Pai está conosco. Que assim seja. Muito obrigado, Davi Morrucci, em nome do semeador, por suas palavras sábias, verdadeiras. Eu acho que nós não vamos sair daqui entendendo o que é Deus, não é verdade? Mas me veio a ideia que a doutrina nos ensina que somos perfectíveis. Então, um dia saberemos, um dia seremos espíritos puros, e para isso nós temos que fazer, estudar, não é verdade? É isso que nós vamos fazer aqui hoje, e vamos fazer ainda por muitas encarnações, não é verdade? Tão menos quanto mais nos esforcemos, né? Vamos nos esforçar, vamos estudar e vamos agradecer todas essas oportunidades de estudo que estamos tendo, não é isso, gente? Bom, tem os recadinhos aqui na livraria. Existe aqui o Vademecum, que é um livro pesquisado por Luiz Pessoa Guimarães. Foi um palestrante que esteve aqui. Esse livro foi muito procurado e não tinha na livraria. Já tem. É uma referência bibliográfica de todos os assuntos que o Espiritismo possa apresentar. Então vocês vão